no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10, verso 22. 1 Samuel 10, 22. Hoje eu quero finalizar com vocês uma ministração que eu comecei quando nós tivemos o nosso segundo culto aqui no nosso prédio, que é uma ministração que nós estamos estudando a vida do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, e eu disse para vocês que a vida cristã, ela não é sobre como você começa, mas é sobre como você vai terminá-la. Sabe, tem algo que mexe com o meu coração, é quando o apóstolo Paulo diz: eu completei a carreira. Eu acredito que Deus está nos chamando para termos revelação e diligência, para que nós sejamos homens e mulheres que falaremos como o apóstolo Paulo: eu completei a minha carreira. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te chama para que você complete a sua carreira. Aleluia. Agora olha aqui para mim, esquece agora que as pessoas estão do seu lado. Aleluia. Nós vamos completar a nossa carreira. E eu tinha dito aos irmãos que o rei Saul, ele tinha começado muito bem, mas infelizmente o final do rei Saul, todos nós sabemos qual foi. E o interessante então é nós percebemos isso. Muitas vezes nós sempre associamos a figura do rei Saul como alguém que terminou mal, mas nós esquecemos que ele começou muito bem. Ele começou tão bem que, se nós olharmos, assim como nós já fizemos isso nos 2 últimos cultos, para as características que o rei Saul possuía, são princípios espirituais que nós devemos também tê-los na nossa vida, na nossa caminhada. A grande questão é que nós não podemos ter o final que Saul teve. A grande questão é que nós temos que guardar no nosso coração, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com o rei Saul. Nós começamos lá no capítulo 9, e fizemos a exposição do capítulo 9, e a exposição do capítulo 10 até esse ponto. E há 2 domingos atrás, que foi quando eu ministrei a parte 2 dessa palavra, hoje é a parte 3 e a finalização, eu tinha parado justamente no ponto de que no momento que o profeta Samuel estava realizando a reunião com toda a nação, para mostrar para a nação aquele que Deus estava escolhendo, nesse momento, quando todos viram que seria da tribo de Benjamim, da família de Quis, e Saul foi escolhido, eles não acharam Saul. No meio da reunião, e eu lembro que eu já tinha contado para vocês, porque essa é a ordem cronológica do texto, que Saul já sabia que ele seria o rei. Que lembra daquela história que as jumentas do seu pai tinham sumido, ele saiu para procurar. No meio da procura eles foram parar na casa de Samuel, e Samuel contou para ele que ele seria o rei da nação. Então eu fico pensando o seguinte: imagina a cena, você está no meio da reunião, que toda a nação vai receber notícia que você é o rei. Talvez você pensaria assim: quer saber uma coisa, eu tenho que sentar na primeira fileira, né? Afinal de contas, todo mundo aqui vai ver que o rei sou eu. Então, em um cenário que talvez se imaginaria, que tendo Saul a informação de que ele seria o rei, ele não estava sentado na primeira fileira. E quando foram procurar, aonde está Saul, meu Deus do céu? E o verso 22 diz: respondeu o Senhor, está escondido entre a bagagem. E eu finalizei a palavra da semana passada mostrando que, no final das contas, todos os homens que Deus escolhe, todos os homens que Deus levanta, eles são sempre achados no meio da bagagem. Em outras palavras, enquanto as pessoas estão preocupadas e procurando ser vistos por homens, os homens de Deus só estão preocupados em serem vistos pelo próprio Deus. Os homens de Deus só estão preocupados em terem o olhar de um. Deus não te chama para você ter o olhar de uma geração, Deus te chama para você ter o olhar dele. O resto é só resto. O resto é, se ele desejar que você seja uma inspiração para outros, a glória continua sendo dele,
Amém? Mas apenas para finalizar essa parte que mostra como ele começou tão bem, olha o que acontece. Se eu for discorrer aqui o texto, acompanhe comigo, verso 23. Correram e o tomaram dali, e estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo de ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Irmãos, olha só, Samuel então declarou que Saul tem o direito do reino, escreveu no livro e consagrou o livro a Deus. Em outras palavras, então agora esse reinado vai começar. E aí, olha o que acontece. Então despediu Samuel todo o povo, e cada um para a sua casa. Olha que interessante. Saul não saiu dali falando: então agora vocês me mostram aqui rua que fica o palácio. Foi todo mundo embora, cada um para sua casa. Deixa eu te contar uma coisa. Até no dia que o Senhor te levantar, quando acabar a cerimônia, você vai sair e vai para sua casa. Sua vida vai continuar. Acredite em mim. Você vai habitar no palácio que o Senhor vai te colocar, mas não é nem mesmo na hora que você racionalmente imagina que é chegada a hora. Tudo tem um tempo determinado pelo autor da vida. Amém? Agora, eu não vou ler, porque eu quero hoje me deter em um outro ponto, mas apenas para finalizar eu vou te contar os dois últimos episódios. Eu vou ler só o segundo, que me chama a atenção desse início avassalador de Saul. Que quando Saul então se despediu e aquela coisa toda, aqui o texto vai continuar e vai acontecer uma coisa interessante. Aqueles que a palavra de Deus chama de os filhos de Belial. E aí você lembra, eu sei que muitos de vocês conhecem essa expressão, né? Quando vê um menino custoso, fala: rapaz, esse aí é um filho de Belial, como diz o outro. É para não xingar, né? Porque nós não xingamos, deixamos de filho de Belial, porque os filhos de Belial eram terríveis. E aí os filhos de Belial começaram a zombar de Saul, começaram a criticar Saul, começaram a não aceitar a liderança, enfim, que seria colocada sobre a vida de Saul. Mas eu acho uma coisa muito poderosa, porque a palavra de Deus fala que Saul se fez de surdo, e isso é uma coisa que nós precisamos de aprender. Vai lá para o verso 27 para a gente ler. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? Em outras palavras: nossa, é esse aí? Como é que esse aí é o que vai nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Então os filhos de Belial desprezaram Saul. Porém Saul se fez de surdo. Existem momentos na sua caminhada que, se você quiser perseverar, você vai ter que se fazer de surdo. Está me ouvindo? É aquela historinha que conta que tinha um monte de formiga que estava subindo uma parede, porque falavam que tinha um pote de mel lá em cima da parede. Só que a parede é uma parede muito lisa, e aí então as formiguinhas começavam a subir a parede, e logo escorregavam e caíam da parede. Aí toda vez que uma formiguinha começava a subir a parede, com o objetivo de pegar o pote de mel lá em cima, as outras formiguinhas começavam a gritar: desce daí, não adianta tentar não, a parede é lisa demais, você vai escorregar, você não vai chegar no pote, é coisa nenhuma. E era dito e feito. Quando a formiguinha ouvia, ela caía. Aí até que teve um dia que uma formiguinha começou a subir, e o povo começou, o povo não, né? É o povo, as formiguinhas, começaram a falar a mesma coisa que falava para todas as formiguinhas. E aí a tal da formiguinha continuava subindo do mesmo jeito. E aí a formiguinha, as formiguinhas falavam: desce daí, aquela coisa toda, e a formiguinha lá, até que a formiguinha chegou lá em cima e pegou o pote de mel e desceu com o pote de mel. Quando a formiguinha chegou lá embaixo, eles perguntaram: como é que é seu nome? Como você conseguiu? E ela não respondia nada, porque ela era surda, entendeu? Então deixa eu te falar uma coisa: vão existir momentos que, se você não for surdo, você não vai chegar no pote de mel. Você está me entendendo?
Porque durante a caminhada até o pote de mel, muita gente vai falar muita coisa, mas o homem de Deus é aquele que tem que entender que existem momentos na sua caminhada que você tapa os seus ouvidos para a voz humana e você apenas ouve aquilo que vem do céu. Persevera, a promessa é para você. Então lembra da história da formiguinha, se você não lembrar da história do rei Saul, né? As pessoas têm mania de guardar, deixa eu ver. Saul se fez de surdo. Isso é necessário em alguns momentos na nossa caminhada. E aí, olha o tanto que o Senhor, Ele é soberano. Esse momento aqui do início dele é finalizado lá no verso 12 do capítulo 11, 1 Samuel 11, 12. Que o que aconteceu? Depois de tudo isso, o último episódio que eu quero destacar da ascensão, o penúltimo então, foi que ele se fez de surdo quando necessário. Isso é mais um princípio espiritual poderoso, mostrando que Saul começou bem. Aí depois aconteceu uma coisa interessante. No começo do capítulo 11, que é o próximo capítulo, Saul vai vencer os inimigos, os amonitas. E depois que Saul foi usado por Deus para liderar o povo, porque olha só, por que Saul estava sendo escolhido como rei? Porque as pessoas queriam uma liderança humana. Então, quando chegou a batalha contra os amonitas, Saul se posicionou naquela posição que Deus o havia estabelecido. Então, olha aqui para mim, olha que poderoso. Saul se posicionou de acordo com a unção que ele recebeu. Porque, em outras palavras, se Deus está te colocando como rei, não é só para você sentar no seu trono, no seu palácio, é para você sair e liderar o povo na batalha. Em outras palavras, nós temos sempre que ter a responsabilidade e arcar com ela de acordo com aquilo que a posição nos traz. O cara tinha acabado de ser colocado como rei, um capítulo depois já teve uma batalha para ele enfrentar. E sabe o que aconteceu? Porque o Senhor é soberano. Saul saiu vitorioso na batalha. O povo de Deus venceu a batalha contra os amonitas e Saul foi peça-chave na vitória. Quando então Saul lidera a vitória contra os amonitas, olha o que acontece. Então disse o povo a Samuel: cadê? Quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Lembra dos filhos de Belial que zombavam? Rapaz, o povo, quando viu Saul em ação e Saul derrotou os amonitas, o povo agora queria pegar os filhos de Belial. Cadê, Samuel? Mostra para nós aí. Quem são aqueles que estavam zombando de Saul? Trazemos para aqui, para que os matemos. O povo queria matar os filhos de Belial. Olha o que acontece, verso 13. O povo estava conversando, volta um versículo, o povo estava conversando com Samuel, mas quando Saul ouviu, foi ele que respondeu. Saul respondeu: hoje ninguém será morto. Olha que interessante, os caras queriam matar, achando que iam honrar Saul. Só falou: não, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Eu não sei se você entendeu. O povo estava celebrando a vitória, dando o status da vitória para Saul. Mas Saul pegou o status da vitória e deu para quem? O que Saul fez com o status de ser o vencedor? O Senhor foi quem nos deu a vitória. Quando você recebeu a vitória na sua vida, você tem que entregar para Ele. Falar: isso aqui não é graças à minha mão, não é graças ao meu recurso, não é graças à minha inteligência, é graças ao meu Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Esse é o ponto da vida. Sabe quando que uma queda acontece? É quando o contrário acontece. Eu lembro que um dia eu contei para vocês a história de Nabucodonosor. Quem lembra que eu contei a história de Nabucodonosor? No dia que ele achou que tinha sido na força dele, tadinho de Nabucodonosor. Não estou aqui para falar de Nabucodonosor. Agora eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 15. Hoje, a finalização da história de Saul, infelizmente, é para nos mostrar o que aconteceu com Saul.
o que aconteceu com esse homem que tinha começado tão bem. E por que nós estamos estudando a vida dele? Eu me lembro que quando eu disse que nós iríamos estudar, é porque eu falei assim para os irmãos amados: nós estamos aqui muito felizes em estarmos no nosso prédio. Hoje estamos aqui celebrando o primeiro culto com som. Eu falei para vocês que vamos começar a instalar o ar na semana que vem, embora domingo que vem ainda não vai ter, porque são 10 dias de instalação, mas no outro, enfim, esse mês. O negócio não é como nós estamos começando, o negócio é como nós vamos terminar. Então, eu quero te fazer um pedido muito forte no meu coração. Enquanto eu continuar essas palavras, vamos pedir esse mês, 2, 3, 5. Enquanto eu continuar essas palavras, eu não quero que você pense no irmão que está do seu lado. Eu não quero que você pense no irmão que não veio. Eu não quero que você pense em uma outra pessoa que você conheça. Rapaz, eu precisava de ouvir essa palavra. Eu quero que você tenha humildade de falar assim: Senhor, fala comigo. Sobre tudo que você deve guardar, guarde teu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, talvez é o provérbio mais conhecido de todos. Então, amados, eu quero te contar uma coisa. Sabe que dia que Saul se perdeu? No dia que ele deixou de guardar o coração. É interessante porque eu decidi ressaltar esse último ponto, de que ele pegou a glória que estava recebendo da vitória, entregou a glória para Deus, para te mostrar que foi nisso que ele iria cair depois. No dia que você quiser ficar com a glória, você, infelizmente, vai começar a entrar por um caminho de precipício. No dia que você quiser ter a glória para ti, infelizmente, vai ser o final da sua história. Ou, se você tiver a humildade de talvez pensar que isso aconteceu com você, você hoje também terá uma oportunidade de você recomeçar a sua história. Mas eu quero agora que você conecte comigo o que aconteceu no capítulo 15, porque o capítulo 15 nos mostra muitas coisas, de quais foram os principais problemas que o rei Saul enfrentou, quais foram na realidade os principais defeitos que o rei Saul teve, os principais pontos que o rei Saul vacilou e que ele não deveria ter vacilado. No começo do capítulo 15, nós vemos então uma direção. Diga comigo, direção. Muitos homens de Deus, eles começam um caminho de queda quando eles recebem uma direção. Tenha muito temor quando Deus te der uma direção e quando Deus usar um homem de Deus para te dar uma direção, porque o que você vai fazer com a direção que você receber vai interferir no final da sua história. Eu tento aumentar só um pouquinho o retorno, por gentileza. Qual foi essa direção? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Em outras palavras, você lembra, né, Saul? O Senhor me enviou para te ungir. Então hoje eu estou aqui para te falar uma coisa da parte dele. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Verso 2: assim diz. Olha que louco, Samuel estava falando, mas ele disse: assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Saul, você vai lá lutar contra os amalequitas, mas olha o que é para fazer? É para destruir totalmente a tudo, não é para nada ser poupado. Olha aqui para mim, isso aqui é uma direção de Deus. Assim diz o Senhor: porém matarás. Olha só, se nada é para ser poupado, olha o que ele ia ter que matar: homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois
ovelhas, camelos e jumentos. Esse é um versículo forte. Talvez eu microfone, porque eu pedi para aumentar o retorno, pode abaixar, então eu me sacrifico. Olha aqui para mim. O Senhor mandou exterminar completamente os amalequitas. A coisa era tão séria, mas tão séria, que Deus, olha só, depois de falar, não falou só homens, todos, homem, mulher, idoso, criança, tudo, até os animais, como diz outro, não é para sobrar nem os pets. Forte essa declaração. Talvez você não entenda, mas você tem que entender que Deus é bom. Você sabe, só para você ter uma noção de quem eram os amalequitas. Você sabe que quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, ele quebra a maldição hereditária, sim ou não? Quer dizer, olha só, se Jesus quebra a maldição hereditária, é porque ela existia. Você compreendeu ou não? Se a maldição hereditária ela é quebrada com o derramamento do sangue de Jesus, quer dizer que a maldição hereditária existia. Você lembra daquele famoso capítulo do livro de Deuteronômio? A maldição da lei, capítulo 28, se eu não me engano. Olha aqui para mim. Os amalequitas, irmãos, era um povo tão cruel, mas tão cruel, que eles serviam aos seus deuses pagãos, e todos os rituais de sacrifícios, de oferendas aos deuses deles, eram rituais que envolviam pornografia, que envolviam sexo ilícito, e a coisa era tão séria, mas tão séria, é muito pesado isso. Os amalequitas, eu estava até pesquisando, ouvindo alguns estudiosos sobre esse ponto para te contar isso. Os amalequitas, eles chegavam até mesmo a queimar os seus próprios filhos vivos para oferecer aos seus deuses. Olha que coisa surreal. Deus falou: eu vou exterminar essa raça da terra. Em outras palavras, eu não vou permitir que isso se perpetue. Então o fato de Deus ter mandado aniquilar os amalequitas era para demonstrar o seu amor. Como que Deus ia permitir uma coisa dessa? Um povo que sacrifica os seus próprios filhos, queimando eles vivos para oferecer a Deus. Enfim, então Deus dá ordem, é para aniquilar os amalequitas. Só que aí acontece uma coisa. Eu vou pular para o verso 17, pula para o verso 17, mas eu vou te contar o que acontece. Quando eles estavam lá na batalha, eles receberam a vitória, eles venceram os amalequitas, e nesse momento da vitória, quando já estava ali nos finalmente da batalha, aconteceram algumas situações. Eu vou destacar duas situações que aconteceram. A primeira delas é que eles tomaram a decisão de não matar o rei dos amalequitas. Mas deixa eu te perguntar, eu li para você a direção de Deus. Deus tinha mandado poupar alguém, sim ou não? Era para poupar alguém? Não era para poupar ninguém, pois eles decidiram poupar o rei. Saul decidiu não matar o rei de Amaleque. Por quê? Daqui a pouco eu te conto. Outra coisa que eles não mataram alguns animais, mas no versículo que eu li, falava apenas sobre aniquilar ser humano, falava para aniquilar também os, e sabe qual foi uma desculpa que eles deram? Meu Deus, olha esse boi, novinho, esse boi aqui é gordo, dá um bom churrasco, não, dá um bom sacrifício, né? Talvez nós olhamos para um boizão, né, parrudo, e falamos: ô picaninha, papai. Mas no caso, não era nem a motivação da churrascaria, não, era a motivação, entre aspas, do sacrifício a Deus. Você concorda comigo que no Antigo Testamento os sacrifícios existem? Lembra das 5 ofertas descritas no livro de Levítico? E essas ofertas, muitas delas eram com animais sacrificados. Então eles pensaram: se a gente levar esses animais,
a gente nem precisa sacrificar os nossos. Quando nós formos realizar as ofertas, nós podemos sacrificar isso aqui. Enfim, beleza, você pode até ter um raciocínio por detrás. A conversa, meu filho, é que se Deus te dá uma direção, não existe raciocínio por detrás. Quando Deus dá uma direção, Ele não pede raciocínio, Ele pede obediência. Quando Deus dá uma direção, Ele não pede o que é que você acha, Ele pede a sua atitude. Toma muito cuidado para em alguns momentos você não querer oferecer para Deus uma racionalidade que Ele não te pediu. E isso era muito sério, porque no final das contas, entre aspas, com algumas desculpas, eles não obedeceram completamente a direção de Deus. E o que acontece então, é que no verso 17, prosseguiu Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ei, você foi ungido, rapaz. Por que você não se posicionou de acordo com a direção que você recebeu? Verso 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Verso 19: porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Por quê, rapaz? Por que você fez o que era mal aos olhos de Deus? Por que você não obedeceu a Deus? Por quê? Verso 19, verso 20: então disse Saul a Samuel. Vamos agora começar a analisar o coração de Saul. Vamos ver as palavras que saem da boca de Saul. Pelo contrário, o que é isso? Que conversa é essa? Eu dei ouvidos à voz. Sabe, é interessante porque assim, às vezes tem pessoas que quando elas estão ali, no meio de uma exortação de um erro que elas cometeram, elas querem começar a resposta falando que não errou. Com muito amor e carinho, deixa eu te fazer um pedido. Entenda o que a palavra de Deus te ensina. Se às vezes você está ali no meio de uma conversa com uma autoridade, às vezes é seu pai, é sua mãe, às vezes o seu cônjuge, alguém que você, como cônjuge, você se submete à aliança do casamento. Quando você está em algum momento de prestação de contas com um líder, seja na empresa, seja na igreja, seja na escola, não sei onde for, não começa querendo justificar o contrário do que está sendo falado. Olha que interessante, olha aqui para mim. Por que Samuel fez uma pergunta? Sabe que eu estava meditando nisso? Por que Samuel começou a conversa com Saul fazendo pergunta? Porque pergunta é sempre uma oportunidade para você dar a resposta certa. Você sabe que vai ter ocasião na sua vida que você vai errar, mas Deus vai enviar uma circunstância, um homem de Deus, para te fazer uma pergunta. Mas quando o homem de Deus te fazer essa pergunta, com muito amor eu quero te falar: não perca a oportunidade de dar a resposta certa. Mas pelo contrário, na oportunidade que Saul teve, de acordo com a pergunta de Samuel, aonde ele poderia se arrepender, se humilhar, ele começa a conversa falando que estava certo. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Aí é o seguinte: eu trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Em outras palavras, aqui você aprendeu o nome do rei dos amalequitas, Agag. Ó, assim, deixa eu te contar, assim, eu trouxe Agag, mas olha, todos os outros eu matei, viu? Então, mas a conversa não é essa. Agag não está separado dos outros. A direção foi clara. Você vê que Saul não reconhece o erro. Verso 21: mas o
povo. Isso aqui, Saul está continuando respondendo. Ele vai falar que matou todo mundo, só trouxe o Agag. E agora ainda fala, o povo, como diz o outro, os soldados. Verso 21. Tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Em outras palavras, sabe sobre esses animais que você está me questionando? Não, assim, não fui eu que trouxe, não, foi o povo. Em outras palavras, eu não matei aqui os animais, é porque assim, os soldados, porque assim, a nossa motivação, não, calma, deixa eu te contar meu coração é o seguinte, é que nós queremos sacrificar para Deus. Porém, Samuel disse, verso 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis, e aqui nós temos um versículo muito famoso, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Eu vou ler agora até o final do texto, tá bom? Acompanhe comigo, por gentileza. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, talvez você possa questionar: uai, pastor, então Saul se arrependeu? Porque Saul falou pequei. Vem comigo até o final do texto, para você entender para quem Saul está pedindo perdão, e qual é a motivação do pedido de perdão de Saul. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, Samuel, perdoa-me o meu pecado, Samuel, volta comigo, Samuel, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: eu não tornarei contigo, não vou voltar com você, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. E então Samuel lhe disse: o Senhor hoje rasgou de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Cara, olha que coisa estranha. No começo do diálogo, Samuel está aqui, e Samuel toma uma decisão: eu não vou voltar com você. Mas depois que Saul abre o coração, Samuel entendeu qual era o coração de Saul. Falou: entendi seu coração, então vamos lá, eu vou voltar com você. Talvez, pode ser que só na leitura você não percebeu o coração, eu vou explanar para você. E só para finalizar, disse, verso 32, Samuel: traze-me aqui o rei, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Verso 35. E nunca mais, diga comigo, nunca mais, diga comigo, nunca mais viu Samuel a Saul
até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Isso é muito forte. Agora eu quero te mostrar, para você começar a entender a gravidade desse texto. Nós vamos finalizar essa explanação. Eu quero falar aqui de alguns pontos, e durante a fala dos pontos eu vou explanando o texto. Você sabe qual que é a primeira razão que fez Saul perder o coração? E em primeiro lugar, todas as vezes que você vai por esse caminho, isso pode ser um alerta para você perceber que na realidade pode ser que você já perdeu o seu coração. Em primeiro lugar, foi uma desobediência sutil às autoridades. É o seguinte, ele não obedeceu o líder, mas é um negócio assim bem sutil. Você sabe quando alguém recebe uma direção, e às vezes no contexto de liderança, o líder dá uma direção: gente, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, é assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós vamos fazer, a direção é essa. Mas às vezes a pessoa está aqui ouvindo a direção do líder, e a pessoa começa a raciocinar: não, mas eu acho que meu líder está errado, eu acho que essa não é a melhor maneira não. Aí quando a pessoa vai fazer o que o líder pediu para fazer, ela não faz exatamente como o líder pediu, ela maqueia a coisa, ela faz o que o líder pediu e uma coisinha diferente, e uma coisinha não faz. Em outras palavras, quando Samuel questionou Saul, mas por que você não matou todo mundo? Não, Samuel, calma, deixa eu te contar, eu não te desobedeci não, Samuel, eu matei todo mundo sim, viu? Menos Agag. Em outras palavras, ele quer maquiar a desobediência. Quero falar uma coisa do fundo do meu coração com você. Você não vai prestar conta diante de Deus daquilo que você acha ou julga ser o melhor a ser feito. Você vai prestar conta diante de Deus da fidelidade que Ele espera de você. Porque a fidelidade é mais importante do que a ação de acordo com o raciocínio. Olha aqui para mim, quero falar algo muito sério. Se algum dia o seu líder errar com você, o seu líder vai prestar conta diante de Deus. Por isso que a coisa mais séria na vida é a liderança. Por isso que quando você vai conversar com homens maduros, por isso que quando você vai conversar com homens experientes, por isso que você vai conversar com homens de Deus, todo mundo tem temor de ser liderança, porque sabe que é muito sério você dar direção para alguém, você dar um conselho para alguém. Você tem noção que se você é um líder, seja na casa de Deus ou em qualquer lugar, às vezes uma palavra sua tem muito peso para uma pessoa. Então você tem noção do tanto que é sério você falar na vida de alguém? Agora eu vou te falar uma coisa: se Deus usa uma pessoa para falar com você, faça o que essa pessoa está falando com você. Em qual aspecto? Eu não estou aqui defendendo uma obediência cega, não é isso, porque é só você lembrar daqueles pilares. Você nunca vai obedecer uma direção que é contrária à palavra, porque se algum homem acrescentar, tirar, colocar, diminuir qualquer coisa que já está escrito na palavra, então obviamente cabe a você a obediência à palavra. Aí nesse caso você nem pode andar com essa pessoa. Você está me entendendo? Agora, se tem uma pessoa que Deus construiu, está aqui debaixo da palavra, às vezes Ele vai dar uma direção que não é o jeito que você gosta. E toma muito cuidado para você querer ser aquela pessoa que quer viver naquele jeitinho seu. Você sabe, engraçado, eu cresci em uma igreja minha vida toda, e lá tinha uma direção de que quando o líder ali no pequeno grupo fosse compartilhar a palavra, deveria ser compartilhada a ministração que tinha sido pregada no culto. Era uma direção específica daquele lugar. Glória a Deus por isso. Existem princípios por detrás? É claro que existem. Era uma igreja enorme, com 2.000 líderes espalhados nessa cidade. Imagina 2.000 pessoas falando o que quisesse na cabeça. Você tem noção de como? Vamos parar para pensar. 2.000 pessoas com carimbo de líder da igreja na testa, falando o que quiser.
Você tem noção que poderia ter problema? Sim ou não? Então você vê que tem algo por detrás. Você vê que tem um princípio por detrás, mas não. Tinha uns bonitões que pensavam assim, não, mas assim, essa semana eu estou sentindo de falar outra coisa. É muito ruim quando você está sentindo de falar uma coisa que é contrária à direção que Deus usou para o seu líder te dar. Esse sentimento vem de onde? Eu vou te falar uma coisa diante de Deus. Isso aqui, eu estou falando para um, para outro, eu estou aqui sendo profeta de Deus. Existe muita desobediência travestida de espiritualidade. Existe muito rebelde que ele quer colocar a rebeldia dele na conta da espiritualidade. A coisa mais espiritual do mundo não é você fazer o que você sente, não. É você ter peito para ser submisso a quem Deus colocou na sua vida. Isso é espiritualidade. Pastor, e se às vezes eu receber uma direção? Compartilha. Tem alguma direção que você está tendo dificuldade? Fala. Compartilha, procura seu marido, procura sua esposa, procura seu pai, procura sua mãe, procura seu pastor, procura seu líder, compartilha. Porque também eu não acredito em um relacionamento, não, compartilha o coração, presta atenção, viva no seu casamento, viva na sua empresa, viva no seu trabalho, viva na sua igreja, um ambiente onde você compartilha o seu coração. Mas no final, toma muito cuidado com essas desobediências sutis. Sabe aquele negócio? Você abre salão na porta da cidade. Pois é. Nossa, cara, a Bíblia explica a Bíblia, é muito claro. Davi, só um parênteses, por favor, porque depois um dia, quando eu for ministrar uma palavra sobre criação de filhos, quando eu estou querendo, está no meu coração, compartilhei com o irmão aqui da igreja, está no meu coração fazer uma reunião para pais. Eu vou fazer um culto para pais, para quem é pai e mãe. Eu vou fazer um culto, daqui um dia para pais. E Deus já me deu a palavra que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre o erro de Davi. Naquele episódio que um filho de Davi acabou, defraudando a irmã dele, a minha irmã. E Davi não fez nada, enfim. Só que, olha só o que aconteceu. Davi tinha lá um monte de filho. Um filho defraudou a outra filha dele, e ele não fez nada. Um irmão dos dois ficou assim, pé da vida. E ele se voltou contra o pai, porque o pai errou. Deixa eu contar uma coisa. Se o seu pai erra, o problema não é seu. Você não tem autoridade de querer confrontar o seu pai. Noé era pai. Se Noé se embriagou, cabe a você vestir seu pai, não é expor nudez dele, não. Você está me entendendo ou não? Deus vai ter com Noé, Deus vai ter com Davi, mas você não é tutor do seu pai. Vocês estão me entendendo ou não, meu Deus? Absalão caiu nesse erro de querer. Aí depois Absalão foi para a porta da cidade e começou a comentar sobre todas as atitudes do pai. Não, pois é, sobre esse tema aí, já viu assim? Toma cuidado, deixa eu te falar uma coisa. Deus não chama você para ser comentarista, para ficar comentando decisões de pessoas, ações de pessoas. Tem muita gente hoje, talvez, sei lá, que a vida do cara é comentar. Deus te chama para escrever, não é para comentar. Não caia na sua vida nesse ponto de querer ficar com si. O que eu estou falando? Isso não tem a ver com isso. Volta para cá. Primeiro lugar, desobediência sutil faz perder o coração. Segundo lugar, faz perder o coração, sabe o quê? Saul, por que não matou os animais? Deixa eu te contar uma história. Já viu que o cara, quando ele quer enrolar, ele nunca responde. Ele sempre quer contar uma história, já viu isso? Tem cara que você faz pergunta para ele, ele não consegue responder, ele precisa contar uma história. Olha aqui para mim. Foi a mulher que o Senhor me deu. Lembra? Gênesis, capítulo 3, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, entendi, então no final fui eu, né? Porque eu que dei a mulher, então eu sou o culpado, seu pecado.
Senhor, sabe o que é? Os soldados. Olha aqui para mim. A segunda coisa que faz o homem de Deus terminar mal é colocar a culpa nos outros, é terceirizar a responsabilidade. Homens de Deus chamam responsabilidades, homens de Deus não terceirizam responsabilidades. O problema não é o que fizeram com você, o problema é o que você fez com o que fizeram de você. Diga-se, o problema não é o que fizeram comigo. Fala assim, o problema é o que eu fiz com o que fizeram comigo. Está claro isso, família? Olha aqui para mim, você vê uma coisa doida, né? Eu estava ouvindo o resultado de uma pesquisa no meio secular, que uma determinada revista foi traçar o perfil dos maiores CEOs do mundo, dos homens mais bem-sucedidos no mundo corporativo, business, e eles traçaram alguns padrões de características semelhantes que esses homens de maior alta performance em coisas naturais tinham em comum. Sabe o que eles acharam? Eles contam que é a história do espelho e da janela, que os homens mais bem-sucedidos do mundo, quando eram questionados sobre algum sucesso, eles olhavam para a janela, e quando eram questionados sobre algum fracasso, eles olhavam para o espelho. Então me conta, fulano de tal, né? Qual é o segredo do seu sucesso? O que você fez para você ser bem-sucedido? Eu não, deixa eu te contar uma coisa, eu não. Aí ele olha para a janela. Deixa eu contar uma coisa, com essa equipe maravilhosa que eu tenho, qualquer um teria resultados até melhores do que eu. Não, mas olha, você sabe que durante a sua caminhada, a gente percebeu que teve dias difíceis, tiveram dias de erros, isso, aquilo, e por que você acha que às vezes, né, teve essa decisão que foi tomada não da melhor maneira, e aonde que estava o erro? Aí, na hora do erro, ele não olhava para a janela, ele olhava para o espelho. Pois é, rapaz, a culpa é minha, eu sempre tento estragar tudo, mas no final, aí eu tenho a pessoa certa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. O segredo da vida natural está em você atribuir o sucesso olhando para a janela e atribuir o defeito olhando para o espelho. O problema é que tem gente que quer o contrário. Quando vai falar de sucesso, ele quer olhar para o espelho. Quando vai falar de derrota, ele quer olhar pela janela. Deixa eu te contar um segredo da vida. O erro dos outros, você não pode corrigir, mas o seu erro você pode. Então, aprenda a olhar para o espelho quando o assunto for erro e olhar para a janela quando o assunto for sucesso. Porque se você olhar para o espelho quando o assunto for erro, você sempre tem a chance de mudar. Mas se você coloca a culpa nos outros, então você está lascado. Vai mudar como? Se a culpa não é sua. Mas se a culpa for sua, filho, arregaça as mangas, muda de vida e vai embora. Tem solução. Você está me entendendo? Olha aqui para mim. Não coloca a culpa no seu cônjuge, não coloca a culpa no seu pai, não coloca a culpa no seu passado, não coloca a culpa nas faltas de oportunidade, não coloca, sabe, não cai nesse espírito de vitimização. A vitimização não é de Deus. Deixa para lá. Quase que eu entro em política aqui. 3. Time de adoração pode subir. Fala assim, primeiro ponto, desobediência sutil. Fala assim, segundo ponto, colocar a culpa nos outros. Fala assim, terceiro ponto, vem comigo, olha aqui, muito sacrifício, mas o coração rebelde. Não, o negócio é porque nós queremos sacrificar. Não, deixa eu te explicar, esses animais aqui é para o sacrifício. Entendi, filho. Olha aqui para mim. Fala isso com muito amor e temor no meu coração. Não é sobre o tanto que você faz, é sobre quem você é. Não é sobre o tanto que você faz, é sobre quem você é. Infelizmente é trágico. Pessoas que fazem. Todo dia faz um negócio, você palpa toda obra, mas às vezes o coração está longe.
Às vezes na boca para fora é uma coisa, a vida interior é outra. É aquela pessoa seguinte, que na frente do líder, das pessoas, está aqui, mas quando chega em casa e vai comentar com a esposa, a serpente começa a investigar. Isso é muito sério. Toma muito cuidado. Deus não aceita muito trabalho se o coração não está no que você está trabalhando. Quero falar uma coisa com muito amor e carinho. Se o seu coração não está naquilo que você está fazendo, então pare de fazer, porque o seu trabalho está sendo em vão. O terceiro ponto que fez com que Saul caísse foi que tinha muito sacrifício, mas o coração é rebelde. Mas infelizmente não para por aí. Vai lá no verso 24 para mim, por gentileza. Sabe o que aconteceu? Diz Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você sabe que por 2 vezes Saul fala que pecou. Deixa eu até procurar aqui no texto, vou voltar aqui para a Bíblia. Agora, pois, te rogo, perdoa, verso 25, perdoa o meu pecado e volta comigo. Olha aqui para mim. A fala de Saul em todo o tempo é com Samuel, mas olha uma, nas 2 vezes nesse texto que Saul pede perdão, Saul não pede perdão para Deus, Saul pede perdão para Samuel. O arrependimento é o arrependimento horizontal, não é um arrependimento vertical. Em outras palavras, olha o que ele falou: perdoa, agora volta comigo, perdoa, agora me honra. Se você ver, nas 2 vezes que Saul pede perdão para depois pedir alguma coisa. O pedido de perdão de Saul tem uma motivação por detrás, não é arrependimento. Olha aqui para mim, nem todo mundo que pede desculpa se arrependeu, e Deus não está atrás de desculpa, Deus está atrás de arrependimento. Em outras palavras, ele pede desculpa porque ele precisa da pessoa. Ele não pede desculpa porque ele errou, ele não pede desculpa porque ele está envergonhado diante de Deus, ele pede desculpa porque ele está precisando de algo em troca. Eu vou te falar o que ele estava precisando, mas só para você ter uma noção do que é arrependimento vertical. Salmo 51, tenta o verso 4 aí, eu acho que é Salmo 51, isso, olha aqui para mim, eu estava me lembrando, quando Davi recebe a exortação do profeta Natã, lembra do pecado de Davi, Batseba, aquela história toda? Lembra que Deus enviou o profeta Natã para exortar Davi? Quem lembra disso? Cara, olha isso aqui, meu Deus do céu. Quando Davi você tem Saul exortado por Samuel, você tem Davi exortado por Natã, você tem sempre um pecado, um rei pecador e um profeta na história. Pede desculpa para homem, para pedir algo em troca. O outro pede desculpa para Deus. Quando Davi foi exortado pelo profeta Natã, Davi fala: Senhor, pequei contra ti, e contra ti, Senhor, que eu pequei. Cara, o arrependimento, ele é vertical. Eu não estou falando que você não tem que pedir perdão para pessoas, você tem que pedir perdão para pessoas, mas quando você pecar, você tem que pedir perdão para Ele. É para Ele. Se você fizer mal a uma pessoa, você não tem que pedir só desculpa para essa pessoa, você tem que pedir perdão para Ele. Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, e contra Ti somente. Em outras palavras, mesmo se não tivesse nem outra pessoa envolvida, nenhuma outra pessoa, só pelo fato de que eu
O arrependimento de Davi é vertical, enquanto o arrependimento de Saul é horizontal. Eu estou falando de um ponto, certo? Sabe qual que é esse ponto? É o falso arrependimento. É muito sério pessoas que têm falsos arrependimentos. Às vezes pede desculpa da boca para fora. Último lugar, quinto, o desejo de receber a honra para si. Diga comigo, desejo de receber a honra para si. Vou encerrar te contando isso. Olha o que aconteceu. Lembra que eu te falei que eu ia te contar por que ele matou Agag? Porque, e aí você vai entender o diálogo de Saul com Samuel. Existia uma tradição que quando um povo vencia uma batalha, quando o exército voltava para sua terra, existia como se fosse, entre aspas, uma espécie de desfile, aonde o rei vitorioso se colocava ao lado do rei derrotado, que ficava acorrentado de joelhos. Então imagina a cena, que era para o rei vitorioso, de pegar um outro rei derrotado, e olha, o rei vitorioso aqui, peito aberto, triunfante. Em outras palavras, se ele matasse Agag, ele perdia a pompa do desfile da chegada. Então ele poupa Agag. E aí, deixa eu te contar uma coisa, era uma cena muito louca, quando a cabeça do rei derrotado era cortada. Viva o rei! E aí, no caso de Israel, ainda tinha tradição que Samuel, como autoridade da nação, estava lá para abençoar o momento, porque Samuel, por mais que a monarquia havia sido estabelecida, Samuel era aquele cara que Deus usou para ungir o próprio Saul. Então as pessoas não atribuíam uma liderança apenas a Saul, as pessoas atribuíam liderança a Samuel. Então, em outras palavras, por que Saul queria que Samuel fosse com ele? Porque se Samuel desaprovasse a atitude de Saul, Saul ficaria exposto diante do povo, mas Saul estava querendo a glória para si. Sabe por quê? Porque se você olha para a trajetória de Saul, entre os capítulos 11 e os capítulos 15, sabe o que você encontra? Muito elogio, muita palma. As mulheres cantavam para Saul, as mulheres cantavam aquilo que Saul fazia, as mulheres cantavam sobre a vitória de Saul. Era muita pompa. Deixa eu contar uma coisa, todas as vezes que você vive o seu chamado, você inevitavelmente vai receber chuva de elogios. E o errado não está na pessoa que está elogiando, o errado pode estar na atitude que você vai ter perante o elogio. Esse é o ponto. Saul começou a se inflar, vendo as mulheres cantando para ele, elogio atrás de elogio. E aí então Saul queria perder aquela cena toda. Por isso que quando Samuel estava exortando, que horas que entra entre aspas a desculpa de Saul? Quando ele vê que Samuel ia vazar, quando ele vê que Samuel ia embora. Aí, em outras palavras, a Bíblia fala que eu li isso aqui para você, Samuel virou para ir embora. Quando Samuel virou para ir embora, Saul segurou na roupa de Samuel. Samuel, pelo amor de Deus, você tem que vir comigo. Lembra que eu te falei que Samuel primeiro ia embora, depois Samuel ficou? Por quê? Porque Samuel entendeu, já sei o que você quer. Você quer glória para você? Não quer? Eu vou te dar o que você está querendo. Mas você só vai lembrar. Vamos lembrar das palavras de Jesus?
todas as vezes que você recebe uma recompensa aqui na terra, você já recebeu sua recompensa. Lá no céu, sabe qual que é a recompensa que você vai receber? São aquelas que você não recebeu aqui na terra. Por que é você ofertar e não falar nada do que você está dando? Por que é para você jejuar e pentear o cabelo? Para não parecer que estou jejuando, porque eu sou mais espiritual da igreja. Está jejuando? Jesus fala: lava o rosto, rapaz, toma banho, tu pede para cima. Em outras palavras, finge que nada está acontecendo. Deu com a mão direita, esconde com a esquerda. Vai orar, entra para o quarto em secreto. Amados, olha aqui para mim. Isso aqui é muito simples, é recompensa. Ou você recebe aqui, ou você recebe lá. Se tem algo que alguém fez com você, que talvez você merecia uma recompensa e não te deram, levanta a mão para o céu e agradece, porque lá no alto a recompensa está te esperando. Semana eu vi uma frase no Instagram do Moacir que eu achei muito forte. Tem pessoa que sai da igreja, estou falando qualquer igreja, porque fala: não me reconheceram. Você quer ser reconhecido? Lugar de reconhecimento é no IML. Quando chega o corpo, tem que chamar alguém para reconhecer. Igreja é lugar de adorar a Deus, não é lugar de ser reconhecido. Igreja não tem nada de ser reconhecido. Aliás, se você não foi reconhecido, então glória a Deus, continua nessa igreja. Porque talvez se você mudar para aquela que você mais recebe aplauso, pode ser que você acaba caindo que Saul caiu. Então você vê que está tudo. O reino é de ponta cabeça. Nós vamos finalizar, mas eu quero falar algo para você. Olha aqui para mim. Amados, hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice. Você vai lembrar que tudo é por causa dele, tudo é para ele. Sua vida é para ele, o que você faz é para ele. O que você deixa de fazer, você não deixa de fazer porque você é um pobre coitado. Você deixa de fazer porque você é ungido consagrado. Tudo é para ele, é por causa dele, é para a glória dele. O fim de Saul foi trágico. Queria ser honrado. Lembra que na hora que eu estava lendo, eu pedi para você repetir uma coisa comigo, que a história diz: Samuel até voltou para estar com Saul, e a história conta que nunca mais. Veja o verso 35 do capítulo 15. Verso 35. Nunca mais. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Todos os teólogos estudiosos, eles brincam com uma afirmação, que no Antigo Testamento Samuel é um sinônimo de mover de Deus. Sabia disso? Porque Samuel, ele foi um dos principais personagens do Antigo Testamento. Samuel foi o único personagem do Antigo Testamento que teve 3 ministérios. Samuel foi o último juiz, Samuel foi sacerdote e foi o primeiro profeta. Então Samuel, com 3 ministérios, ele é um sinônimo do mover de Deus. Sabe o que é isso? Saul recebeu a honra que queria e como consequência perdeu o mover de Deus. Como consequência ele nunca mais teve o mover de Deus. Toma muito cuidado, porque às vezes o holofote pode chegar e a presença ir embora. Lembra de uma coisa: nada de errado em você ter relevância, em você ser uma voz profética, mas tudo de errado em você querer ser uma estrela. Porque olha aqui para mim, quero ser muito honesto com você, porque nunca vai acontecer uma coisa, aonde tem alguém que se acha uma estrela, sabe o que acontece? A estrela só brilha à noite, e onde tem estrela é porque tem ausência de um, que é o sol da justiça. Ou brilha o sol da justiça, ou brilha a estrela, mas a estrela nunca brilha do lado do sol da justiça. Se você virar estrela, o sol da justiça vai embora para você ser erguido. Então toma muito cuidado com o que você está buscando. Se você está buscando ser uma estrela, ou se você está buscando ver o sol da justiça raiando sobre toda a terra. Fique em pé onde você está.